Então, éramos povo. Éramos povo. No mundo somos um povo cidadão. Somos povo, fazemos parte do povo brasileiro. Nós temos nossos representantes no poder, eleitos por voto ou por concurso nas carreiras jurídicas. Então nós temos o povo brasileiro que tem soberania. Todo o poder emana do povo. O povo brasileiro é um povo que tem poder. É um povo que tem poder e ele tem direitos. Direitos. Aonde que o povo brasileiro busca os seus direitos? No direito administrativo. No direito administrativo, existe o processo administrativo federal, existem os recursos. Você é multado, você tem direito a se defender. Para que serve o direito administrativo e a Constituição Federal Brasileira? Elas servem para frear o abuso do poder estatal, do poder público. Então todo brasileiro ele tem o direito de se defender diante de abusos do poder, abusos das autoridades. Então, nós temos direitos, nós temos direito a um advogado. Quando você vai diante do magistrado e você não tem advogado, o poder judiciário, ele te nomeia um advogado para te acompanhar na audiência, o advogado dativo, defensoria pública. Então, nós temos orgulho de ser brasileiros, ainda que vez ou outra aparecem os corruptos na política, mas já temos a Constituição, diz a Constituição Federal Brasileira. Não somos órfãos, temos a Constituição Federal Brasileira promulgada em nome de Deus. Então não somos órfãos. Nosso país tem a soberania. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão aí para defender a soberania do país, da qual somos brasileiros. E todo brasileiro tem o dever de ser patriota em todos os significados da sua vida. Lutar pelo bem, apoiar todos os projetos para ajudar as pessoas que estão, esses movimentos, essas organizações que ajudam a curar as pessoas que estão dependentes de álcool, a acolher os jovens que não têm um pai e uma mãe e ficam em orfanatos, acolher no asilo aquelas senhoras e senhores que foram abandonados pela família ou em outras situações. Se nós prestarmos atenção no Brasil que nós vivemos, nós temos que ter orgulho do nosso país. Nós temos todos os problemas, mas o brasileiro, ele tem a cabeça erguida nos momentos mais difíceis, nas maiores crises, nos piores momentos, sempre tem um sorriso na boca,
sempre tem uma ironia, sempre tem um humor, sempre tem uma brincadeira. Choramos muito, sofremos muito na pandemia, mas não faltou nas redes sociais sempre um pouco de bom humor, uma palavra de esperança. E damos graças a Deus que temos o Instituto Butantan, que ajudou a desenvolver a nossa vacina brasileira. Éramos para ter recebido essas vacinas no ano passado, mas infelizmente decisões políticas atrasaram. Mas temos o Instituto Butantan. Temos a maior floresta do mundo que precisa de patriotas para defendê-la. Temos que ter orgulho de ser brasileiros. E aqueles que tiveram o nascimento em outros países, certamente têm orgulho de ser americano, inglês, japonês, chinês, russo, qualquer país, né? Mas de qualquer forma, qualquer país que a pessoa nasceu, ela tem orgulho. As crianças, sempre felizes, por mais tragédia que aconteceu no Haiti, você vê crianças brincando, correndo para lá e para cá. Sempre as crianças, onde quer que elas estejam, ela tem aquela alma pura. A gente tem que aprender com elas a sorrir no meio das tragédias. Mas vivemos num país que, com todos os seus problemas, nós temos o direito de se defender. O preso tem o direito de fazer uma apelação, um recurso, um agravo em execução, pedindo que reduza a sua pena em regime fechado. Todo brasileiro tem direito a ir no SUS. É ruim, demora, mas salva, ajuda. O nosso SUS hoje atende de uma maneira muito melhor que o plano de assistência médica dos Estados Unidos, que lá é muito mais difícil você ter um médico do que aqui no Brasil. Com todas as nossas dificuldades, nós podemos, de cara limpa nessa sexta-feira, dizer: sou brasileiro, tenho a Constituição brasileira. Somos um país que, se houver patriotas, podemos ser mais felizes. Quanto mais patriotas e menos políticos, nós chegaremos à felicidade. Esse é o nosso direito, isso é ser povo brasileiro. Podemos reclamar dos políticos, mas quem colocou fomos nós. Todo o poder emana do povo. Ser brasileiro é motivo de orgulho e temos a nossa soberania. O que devemos ter cuidado é com pessoas que vêm de outros países, famílias que vêm de outros países, para aniquilar o nosso sentimento brasileiro e nos colocar dentro de religiões italianas para nos submeter ao sistema fascista de Benito Mussolini de 1940. Colocar nós debaixo de uma doutrina de sistema italiano onde tem o Capototti, o chefe máximo, e que todos são unidos, todos são ligados entre si e sempre deixando quem não é da família de fora. Então tem as famílias e tem os de fora. Tem os que consomem, que compram, que obedecem, e eles sempre unidos, e nós, ou as pessoas de fora. É assim que era na Itália. Trazer esse sistema do Brasil, construir uma igreja no braço, ordenar 3 famílias, 3, 4 famílias, para se fechar e casarem-se entre si, com fábricas, indústrias, construindo templos e fazendo a igreja o seu reino, onde eles reinam e o povo serve com os seus impostos. Então nós temos orgulho de ser um povo brasileiro e deveríamos ter vergonha de ser um povo no reino da CCB. Na CCB nós somos povo. O ministério reina soberanamente sobre o povo. O ministério só elege os seus parentes para ancião. É uma dinastia. Todo ancião quer ver o seu filho ancião, seu sobrinho, seu irmão, seu cunhado. E você pode ver que nós estamos desde a fundação italiana dessa igreja, estamos vivendo, sendo governados pelos netos dos fundadores da CCB. Famílias unidas, onde quem é dessa família, se for mulher, pode subir no púlpito, pode pregar, pode reger, pode falar, pode desfalar. E nós, o povo, as mulheres do povo, não pode subir
por nada no santo púlpito do reino do ancião. No, no reino da CCB, nós temos os reis e sacerdotes. E temos o povo. Então nós temos reis e sacerdotes no reino CCB e temos o povo, a Irmandade. Então, toda a soberania no reino da CCB é do povo igual no Brasil? Não. Toda a soberania é do ancião. Toda a soberania é do ancião, do filho do ancião, do cunhado do ancião, do vô do ancião, do sogro do ancião. Todos são ancião entre si. Quem casa com parente de ancião se torna ancião. Todo o poder, toda a soberania está para os reis e sacerdotes da congregação. E o povo? O povo não tem direito a nada. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o documento constitucional da Congregação Cristã no Brasil. Qual é a constituição da congregação? O estatuto. No estatuto está muito claro: o ministério de ancião deliberará soberanamente da igreja, sob a guia de Deus. E depois disso, aquele que contribui com coleta, aquele que exerce cargo e função não tem direito a salário, não tem direito a nada. E o povo que contribui com a coleta, as coletas que o povo dá, não geram direito a nada de nenhuma espécie, em tempo algum, sob qualquer pretexto. Eles fizeram isso e disseram: Deus nos guiou soberanamente para dizer que nós temos toda a soberania na igreja e o povo não tem direito a nada. Então Deus falou com eles no reino da CCB. Falou com eles e disse para eles: escreve no estatuto da Constituição da congregação que todo o poder emana do ancião, todo o poder emana dos reis e sacerdotes. E o povo não tem direito a nada. O povo não tem direito a uma defesa. O povo não tem direito de pregar. O povo não tem direito de dar uma opinião. O povo não tem direito a votar. O povo não tem direito a ter um registro na igreja para fazer parte como membro da igreja, ainda que fosse fictício, ainda que fosse figurativo, mas que pudesse, além de fotos de templo, mostrar nos seus perfis a sua carteirinha de membro, ainda que continuasse sendo um inútil, cantando que era inútil, mas poderia ostentar uma carteirinha de membro. Eu sou da congregação, sirva a Deus na congregação. Quem quiser fazer isso, fará apenas para regimentar mais membros para a igreja, para mais coletas, mais coleteiros. O bom na congregação é que quem não é batizado é criatura, mas pode dar coleta. Quem é batizado pode dar coleta, quem não é batizado pode dar coleta, e quem é desviado pode dar coleta, quem é sentenciado e cortado pode dar coleta, quem é pecador pode dar coleta. É bem bacana, é bem legal, é bem divino isso. Direito a nada, não tem direito a atender um culto, não tem direito de dar uma opinião, não tem direito de escrever um hino. Povo, que povo triste, né? E ainda sai dando risada na internet, ostentando os templos, ignorando que a sua idolatria é o seu maior inimigo. O vexame que ele está passando, ele não se dá conta. O vexame de dizer que é de uma igreja só porque mostra foto de um templo, só porque tira foto segurando um instrumento, só porque botou um terno, só porque anda pela cidade com roupas medievais femininas, com vestidos da elite de 1930, querendo ser a elite dos anos 30 na população brasileira de 2021. Hoje, ser da elite não exige vestidos. Antigamente, as mulheres da elite, no tempo das famílias que fundaram o Brás, a elite era a mulher dos vestidos, os homens de terno e chapéu. Essa moda passou, mas para vergonha do povo. Para vergonha do povo, ter que andar com saias, vestidos e ternos, como se fosse uma elite que já morreu. Não impressiona mais vestido e terno. Terno
políticos corruptos usam, bandidos usam. Os melhores bandidos, os mais ricos bandidos hoje, usam terno. Hoje deveria ser até vergonha usar terno, com exceção das profissões que exigem, exemplo, o Poder Judiciário, porque a audiência é um ato solene, mas já não se faz mais a distinção. Quem usa terno não faz parte de elite. Hoje usar terno não tem o mesmo significado que usar terno nos anos 40. Vestido não faz uma mulher pura. Calça não faz da mulher uma Jezabel. 2021, o que faz a diferença na vida de uma mulher é a sua qualidade, a sua dignidade e a sua igualdade diante dos homens, pelas leis e os pactos internacionais dos direitos humanos, da sua dignidade de jamais sofrer, se apanhar de marido, apanhar de homens, ser discriminado de qualquer forma. A mulher elevou-se na sociedade não por roupas, mas por moral, por caráter, por dignidade, por grandeza e por valor. Hoje o que vale na mulher é a dignidade que ela ostenta e não a roupa que ela veste. E na CCB, a mulher não pode se divorciar mesmo que apanhe. Ela é discriminada em todos os cargos e funções da igreja. E se exercer cargo de porteira, não pode receber coleta porque é mulher. Que vergonha. E o ministério? O ministério tem todo o poder, eles têm a chave do templo, eles contam o dinheiro sozinho entre eles, eles decidem quem vai para o ministério, só eles fazem batismo, só eles dão opinião, só eles escrevem livros, só eles atendem Santa Ceia, eles decidem o pão, eles decidem o vinho, eles tomam decisões, eles fazem reunião, eles têm cozinha industrial uma vez por ano lá na reunião geral, eles têm médicos, eles têm farmácia, eles têm carregador de mala, eles têm chofer, eles têm motorista, eles têm ajuda de custo de avião para ir para a igreja, de ônibus, têm dinheiro, têm ajuda de custo nas viagens, ficam com o troco, têm soberania, têm poder, têm amigos, têm conselho jurídico em todas as comuns, têm administrador, têm os advogados que defendem eles, estão protegidos. E o povo nem para ser julgado e levar um advogado ele pode, ele tem que entrar sozinho, sem advogado, e ele não tem poder nenhum sobre ninguém. Todos têm poder sobre ele, e ele não tem poder sobre ninguém. E nesse reino maligno, todo ministério poderoso é unido, e todo o povo idólatra, sem direito a nada, é desunido. O próprio povo discrimina seus irmãos, seus amigos. Diz mais no reino sacerdotal, no seu estatuto via tópico. Nesta obra não temos irmãos, não temos amigos e não temos parentes. Todos somos iguais. Que vergonha! E nós temos o terceiro reino, que é o reino de Deus. Disse Jesus Cristo. Porque na República Brasileira, na democracia brasileira, a Constituição foi promulgada em nome de Deus. Mas infelizmente muitas leis nesse país, penalidades, condenações, às vezes pende um pouco mais para quem é rico, tem mais chances. Mas temos a Constituição, nós temos ainda com que lutar, nós temos ainda algum direito. Na congregação, o nome de Jesus não está na Constituição, ele está no púlpito do ancião, em nome do Senhor Jesus. E no reino de Deus? No reino de Deus, o nome de Jesus está no coração. Disse Jesus Cristo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem são os reis e sacerdotes no reino de Cristo? Você, o povo. O povo no reino de Deus deixou de ser povo e elevou-se. Jesus nos elevou para status de filhos de Deus no reino de meu Pai. Então já no reino de Deus não somos povo. Quem é o povo no reino de Deus? Os anjos. Na graça de Deus, nós vamos julgar os anjos. Não são os anjos que vão nos julgar. Não sabeis vós que ireis julgar os anjos? Aí eu pergunto, quem são os anjos no reino CCB? O ancião. E nós vamos julgar os anjos? Não podemos julgar, não podemos criticar a palavra do que eles falam, tudo é palavra de Deus. Não podemos criticar, não podemos falar, mas somos julgados. No reino CCB, os anjos nos julgam, nós do povo sem direito a nada. E no reino de Deus,
que Jesus veio preparar moradas no reino de meu Pai. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar no reino do meu Pai, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Ora, é claro que nós vamos morar na casa de Deus Pai, porque lá nós somos filhos, filho pode morar com o Pai. E se o Pai é o Rei, todos os demais são servos. Somos mais do que anjos, somos mais do que sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes no reino de Deus. A sua justiça é qual? O amor. O amor, não julgar o próximo, cuidar da sua vida. Por que nós não julgamos o próximo? Porque nós somos também imperfeitos. Ninguém é melhor do que ninguém. Se ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior também. Por isso que a gente não julga o próximo. No reino de Jesus, você é soberano. Você é soberano na tua vida. No reino de Jesus, nós temos, como disse João, não pequeis, filhinhos, mas se pecardes, temos um advogado para com Deus Pai. No reino de Deus, nós temos o advogado, Jesus Cristo. No reino de Jesus, o próprio Deus é o nosso advogado diante de Deus. No reino de Deus, somos irmãos de Jesus com os mesmos direitos, com a mesma glória, com a mesma virtude própria, com os mesmos valores. Também temos e receberemos de Deus todo o poder nos céus e na terra. Como disse Jesus, tenho todo o poder. E essa é a glória que Jesus quer, que nós sejamos mais do que Ele. Se credes em Deus Pai e tiveres um pouquinho de fé, que é a nossa soberania, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Só mesmo Jesus para falar uma coisa dessa. Ao invés de Jesus falar para a gente imitar Jesus, Jesus nunca falou, sede meus imitadores como sendo maior do que nós. Disse ainda que nós podemos fazer obras muito maiores que Ele. Paulo não, Paulo, sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo, colocando nós abaixo dele, dizendo que foi para o terceiro céu e viu coisas que nós não somos dignos de ouvir, só Ele. Jesus falou diferente, falou que tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu falei para vocês. Então já não vos chamareis de servos, mas chamarei de amigos. Porque o amigo verdadeiro dá a sua vida pelo seu amigo. Na congregação, o ancião tira a tua vida, a sua dignidade, a sua liberdade. Jesus não. Jesus não condena o pecador, Jesus dá a vida pelo pecador. Esse é o reino de Deus, esse é o reino do Novo Testamento, que Jesus morreu na cruz por nós. Infelizmente, vocês preferem o reino do CCB, por causa da vossa idolatria, por causa do vosso dinheiro, por causa do vosso orgulho. Preferiram ser povo inútil no reino do ancião, onde ele rege soberanamente. Preferiram ser idólatras, constituir suas estátuas de carne, osso e fôlego, estátuas vivas no púlpito, onde vocês profanam o nome de Jesus, do que viver em espírito e em verdade, com a soberania das vossas vidas, em liberdade, em espírito, nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade e com a intimidade com Deus no teu quarto, para falar diretamente com Deus Pai como filhos, com a soberania, o governo, o livre-arbítrio e a consciência da tua vida, sem condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Esses são os nossos direitos. Direito à vida eterna baseado na nossa fé. Praticar o bem não porque vamos para o inferno, mas praticar o bem por virtude. Muitos preferiram viver como idólatra das suas estátuas, seus sacerdotes, seus anciãos, seus líderes que decidem a sua vida. Deixaram de viver a liberdade em Cristo para governar suas próprias vidas, serem soberanos nas suas próprias vidas. Decidir o que vai fazer, tomar as decisões pautados na lei brasileira, pautados na lei, com todos os seus direitos de cidadão, com todos os seus direitos de filho de Deus. Porque uma coisa é ser anjo no templo da CCB, outra coisa é ser filho de Deus no reino de Deus Pai. E o Pai, lá no reino do ancião, vocês se ajoelham diante do ancião e diz que estão buscando a face de Deus. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que o Deus Pai procura aqueles que andam em espírito e em verdade. No reino de Deus, o Pai nos procura, o Pai nos ama, Ele nos procura. Por quê? Porque nós somos grandes, nós somos filhos. Na CCB nós temos que correr atrás de Deus,
Temos que ir agradando a Deus, botar roupa para agradar a Deus, sofrer chantagens emocionais, que se a gente não fizer o que Deus quer através do sacerdote, eles lançam a gente no inferno e punem a nossa família sem um velório quando a gente morre. No reino de Deus Pai, não. No reino de Deus Pai, Deus procura a gente. No reino de Deus Pai, nós somos maiores que Jesus. Há obras maiores que Jesus faremos. O que pedimos a Deus Pai em secreto, Ele nos recompensa em secreto. Já não é o reino das roupas, é o reino do coração. Muitas vezes você ouve uma pessoa de barba, você vê uma pessoa com um vício, mas naquele coração tem amor. Você vai no reino do ancião, você vê ele de terno, de saia, dando paz de Deus, Deus abençoe, sorrindo, e o coração fervendo de ódio, de inveja. Quanta inveja nesse reino, quanta maldade, quanta idolatria, quanto orgulho, quanta hipocrisia, quanto dinheiro, quanto favorecimento para ricos e desprezo dos pobres, quanta indiferença quando alguém para de congregar. Reino maligno, vocês preferiram o reino do diabo do que o reino de Deus. Vocês trocaram Jesus, tiraram Jesus do coração e colocaram na estátua daquela madeira que fica lá em nome de Jesus, que tem um microfone, aonde o rei e o sacerdote governam sobre vós. Por que você não aceita Jesus hoje? Sim, mas eu sirvo a Deus há 40 anos na congregação. Então, mas você não nasceu de novo. Nascer de novo é regenerar no espírito. Nascer de novo é viver num mundo sem doutrinas, sem regras, sem ordens de sacerdote, sem regras de ancião, sem doutrina de apóstolos. Quando você regenera e nasce uma nova criatura, estamos diante do apóstolo João, que andou com Jesus e disse: não há necessidade que ninguém vos ensine nada, vós tendes a unção do santo sobre a vossa cabeça e sabeis o que é certo e o que é errado. Não precisa que ninguém te ensine nada. E disse Jesus: aquele que crê em mim, eu enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo. E ele fará lembrar tudo aquilo que eu já falei. Basta a gente ler as palavras de Jesus, tocar a nossa vida. Lá no templo, Jesus, dizem que Deus vai revelar a palavra. Aqui na graça de Deus, Deus já revelou a palavra. Já revelou sua palavra, Jesus Cristo. Lá na congregação, a obra de Deus é os relatórios, é a quantidade de templo, é você ser batizado na CCB, é você obedecer os tópicos do ancião. Aqui, para nós que seguimos Jesus, a obra de Deus é o que Jesus falou. A obra de Deus é essa, que creiam naquele que Deus enviou, Jesus Cristo, o seu Filho, que creiam nele. Essa é a obra de Deus. Quem crê no Espírito Santo está selado para a promessa da vida eterna. Essa é a nossa promessa. Na CCB você fala de Calamanaia. Aqui fora você anda em espírito, em verdade, em silêncio, de um espírito manso, quieto e sossegado, que é precioso diante de Deus. Aqui você não fala, aqui você sente no Espírito, aqui você não precisa ouvir voz humana, o Espírito de Deus falar com você. Lá no templo do ancião, você precisa de um homem para receber uma voz e dizer que é Deus falando na boca dele, fazendo voz hipnótica, pulando, gritando, falando na primeira pessoa do singular, eu, Senhor, te digo, eu, Senhor, isso, exigindo glória de você. Aqui no reino de Deus, no reino de Jesus, você não dá glória a Deus, porque aqui Deus não recebe glória de homens. Pelo contrário, Jesus dá a sua glória para nós. Aqui não é nós que testemunhamos, Jesus não recebe testemunho de homens. Aqui é Jesus que nos testifica diante do Pai. Aquele que crê em mim, eu o testificarei diante do Pai. Na obra de Jesus, quem testemunha é Jesus. Quem a nossa testemunha é Jesus. Nós somos reis, nós somos filhos de Deus. Não precisamos que ninguém nos ensine coisa alguma. Eu pergunto para você, que reino você prefere?